abençoada. Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. Muito obrigado ao grupo de música. Que noite maravilhosa. Enquanto você senta, olha para alguém perto de você e diz assim: que bom que você veio. Aleluia. Que noite maravilhosa. Que grande alegria, queridos, é estarmos juntos aqui, louvando a Deus, recebendo da sua palavra, nos abrindo para sermos acrescentados nessa convivência. Eu não sei qual é o sentimento que te move de casa até a igreja, mas dentre os vários sentimentos que me trazem aqui, sempre venho no caminho dirigindo com uma nota de gratidão. Porque de fato, queridos, a igreja local é uma ideia de Deus, e é uma ideia que nos faz cada dia melhores, cada vez melhores, que nos aperfeiçoa. É aqui que nós somos moldados, lapidados, acrescentados. É aqui que nós somos instruídos, inspirados, dirigidos. Às vezes a gente chega aqui meio que cambaleante de uma semana cansativa, mas nós saímos energizados para uma temporada nova com Deus. A igreja é mesmo uma grande ideia, é o local de Deus para o nosso crescimento. Que bom que você está aqui e que você pode dizer comigo nessa noite: eu estou crescendo. Amém, que coisa maravilhosa. Trago um grande beijo da minha esposa Raquel, como o pastor Marcos falou, está nos assistindo ali, ficou em casa, né? Está com 38 semanas e meia de gestação, né? Um barrigão gigante, né? Minha sogra Jussara já chegou aqui da cidade de Bauru para nos acompanhar e nos ajudar nessa temporada da chegada da nossa segunda filha. Nós temos um filhinho, Levi, está aí no DI lá em cima, né? O número 40, se vocês verem o 40 aparecendo ali, me avisa, que a gente se mobiliza para pegar ele, né? E estamos agora recebendo daqui a pouco Estela, né? Que está chegando, uma grande dádiva de Deus. Fiquei muito animado nessa noite aqui hoje, né? A gente teve aqui um testemunho de várias famílias que estão comprometidas com o crescimento dessa igreja. Eu não sei se você percebeu, mas tem muito bebê chegando na área aí. E isso é uma coisa maravilhosa, queridos. A gente não tem que ter medo de ter menino, não. Porque, de fato, filho é herança da parte do Senhor. Amém? Deus é quem nos inspira. A Bíblia é quem nos diz: crescei e multiplicai-vos. Eu já estou fazendo a minha parte. Os irmãos aqui estão de parabéns também, né? Estão aí povoando essa igreja maravilhosa, né? E eu fiquei ali ouvindo e recebi, de fato, uma instrução da parte do Senhor. Porque talvez alguém aqui hoje à noite ficou um pouco angustiado, vendo tantas famílias com um bebezinho ali. Você diz: mas meu Deus, eu estou tentando há tanto tempo e a gente não consegue, né? Eu sei que tem muitos casais aqui que estão na fase de ter filhos, e se você está tentando e não deseja receber uma oração, está tudo bem. Mas eu quero ser obediente à instrução que Deus trouxe ao meu coração, porque pode ter um casal, ou talvez o marido esteja aqui, a esposa esteja aqui, né? E se você está tentando e deseja mesmo receber uma oração para que Deus te favoreça nesse processo, a gente vai orar por você. Amém? Não fica com vergonha, a gente está em casa aqui, a gente está em família, não precisa, vem aqui à frente, a gente vai fazer uma oração e Deus ele vai satisfazer mesmo esse desejo do coração dessa família, né? A palavra fala como promessa para o povo de Israel, em Êxodo capítulo 23, que não haveria entre nós mulher, nem homem estéril, e nem mulher que abortasse. Eu sei que hoje vivemos numa aliança nova, superior, baseada em superiores promessas, mas a Bíblia também nos ensina que nós somos herdeiros das promessas do crente Abraão. E se Deus prometeu para Abraão, Ele vai fazer entre nós aqui. Se você não deseja receber oração, está tudo bem. Mas se você deseja, se movimenta aí, levanta a sua mão rapidinho, a gente vai orar por você aí até no lugar onde você está, né? Eu não estou vendo, aqui tem, me ajudem ali, tem um irmão aqui que precisa de oração, né? Ele está ali em cima, está de muleta, eu vou... Então vem aqui, a gente tem um casal aqui também, né? Que coisa maravilhosa. Pode vir aqui, querido, por gentileza. Você consegue vir aqui? Mais ou menos, não tem problema não, eu vou até você aí, fique tranquilo, né? Chega aqui por gentileza, eu quero que você direcione as suas mãos para cá, né? Porque Deus ele satisfaz o desejo dos nossos corações e Ele vai acrescentar as famílias de vocês. Olha mesmo para esses irmãos aqui, porque daqui a pouco eles vão estar aqui apresentando um filhinho, uma filhinha, uma promessa da parte de Deus que vai povoar essa igreja aqui e nós vamos nos regozijar com o cumprimento de Deus sobre a vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada
cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Casais que têm se aberto para a ideia de ter um filho, que têm buscado, que têm tentado, e que nós cremos em nome de Jesus nessa noite, que você vai se mover nessa família, nesse casamento, nessa casa, e você vai favorecer, Senhor, a fertilidade dessa família. Nós nos alegraremos aqui com filhinhos e filhinhas chegando, cheios de saúde, Pai, cheios de sabedoria, cheios de inspiração, de graça, de paz. Nós nos apegamos com a palavra e com as promessas que você tem para nós, e nós recebemos, Pai, em nome de Jesus, a realização daquilo que você nos promete em sua palavra. Nós cremos como igreja, como família, nós oramos por esses irmãos, e nós declaramos fertilidade, filhinhos chegando, gravidezes bem-sucedidas, mulheres que vão levar adiante essa gravidez com tranquilidade, com uma graça sobrenatural, e nós vamos contemplar diante dos nossos olhos o fruto de cada uma dessas famílias. Se você crê comigo, você pode dar um amém bem forte aí? Vai ser assim, daqui a pouquinho vocês vão estar aqui e a gente vai se alegrar com vocês, amém? Que Deus os abençoe, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Nossa igreja está crescendo, queridos, e isso é muito bom, porque nós fomos mesmo chamados para servir a Deus. Nós estamos com o tema da vez aqui sobre chamados para servir, e nós vamos ver um pouco hoje à noite, a partir da palavra, as instruções que Deus nos traz, mostrando que de fato o serviço que nós desempenhamos, quando nós fomos chamados para servir, ele está totalmente conectado com a igreja local, com o crescimento da igreja, com a expansão da igreja. A gente está vendo uma expansão que aconteceu ali, né, naquela ala ali, através da multiplicação dos filhos, da procriação. Isso é maravilhoso, mas o chamado a Deus, o chamado de Deus para servir na igreja local, ele está totalmente conectado com o crescimento que Deus quer para cada um de nós. Sabe por quê? Porque enquanto nós servimos, nós crescemos, e enquanto você cresce, essa igreja cresce. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas nós temos, queridos, a responsabilidade, diga comigo, responsabilidade, de crescer. Porque muitas vezes, algumas pessoas pensam que crescer é uma opção. Mas de fato, nós que fomos alcançados pela palavra do Senhor, nós que fomos alcançados pela redenção que Jesus proporcionou para nós, nós não temos opção. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer, a gente tem que corresponder às expectativas que Deus tem sobre nós. E eu quero me debruçar com você no capítulo 4 do livro de Efésios dessa noite, para que nós possamos entender quais são essas expectativas e como Deus espera que nós interajamos com elas. Eu vou esperar você abrir, e eu gostaria de sugerir que você permanecesse ao longo de todo o culto com a Bíblia aberta, mesmo nesse capítulo 4 de Efésios. Nós vamos ler juntos alguns versículos, e a leitura na sua Bíblia, no seu dispositivo, na sua cadeira, no seu lugar, ela vai ser importante para que a nossa compreensão ela possa ser facilitada, amém? A gente tem muita coisa boa para ver hoje à noite, e eu queria que você apertasse o seu cinto, certo? Olhe para alguém e diga assim, aperta o cinto. Queria pedir a ajuda da mídia para a gente colocar aqui o combo da vez, né? A gente tem uma seleção de livros maravilhosos ali no Verbo Shop que foram pensados para te acrescentar. Olha só, O Fim da Igreja Espectadora, do pastor Tony Cook, vai te motivar a deixar de ser um simples espectador e assumir o teu papel no sacerdócio que Deus tem para cada um de nós. Excelência, do pastor Andrew Wommack, um livro maravilhoso, e também da Kate McVeigh, 12 bênçãos, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Eu quero acrescentar, todos com 50% lá no Verbo Shop. Eu quero acrescentar a recomendação de leitura de 2 livros maravilhosos, que são conectados com aquilo que nós estamos desenvolvendo nessa noite e durante essa temporada aqui, onde o tema da vez é chamados para servir, em busca de Timóteo, descobrindo e desenvolvendo o potencial dos colaboradores e voluntários na igreja. O pastor Raul falou aqui agora há pouco. De fato, queridos, como Paulo diz em 1 Coríntios, de Deus nós somos colaboradores, cooperadores. Eu não sei como você vê uma afirmação como essa, mas saber que Deus conta conosco para cooperar com Ele, para colaborar com Ele, é de fato um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Até nos tira um pouco da zona de conforto.
A gente precisa mesmo estar à altura daquilo que Deus espera de nós. E eu recomendo também do pastor Rick Renner o livro Diga Sim. Experimente uma vida tão plena e profunda que você jamais voltará atrás. Todos esses títulos estão disponíveis no Verbo Shop e estão com condições especiais e favoráveis para vocês. A gente não faz isso para ganhar dinheiro, a gente faz isso para que você ganhe conteúdo, certo? Então, quando nós propomos uma leitura como essa, é sabedoria da tua parte pegar. Isso não substitui a Bíblia de forma nenhuma. A Bíblia é a nossa origem, é a nossa fonte, é a palavra de Deus, mas são leituras complementares muito enriquecedoras. Passa lá no Verbo Shop e verifica. Quem foi que abriu em Efésios capítulo 4? Todo mundo está lá já? Quem foi que apertou o cinto aí já? Estão prontos? Vamos lá? A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A gente vai continuar a leitura daqui a pouco, mas por hora eu gostaria de fazer uma pequena pausa para que a gente possa meditar e digerir um pouco das verdades grandiosas que o apóstolo Paulo compartilha conosco aqui nos versículos iniciais do capítulo 4 de Efésios. Ele diz: olha, eu rogo-vos. Rogar, queridos, é mais do que pedir. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui e fosse paraibano, campinense, possivelmente ele estava dizendo assim: homem, pelo amor de Deus, eu estou pedindo para você precisa andar de modo digno da vocação a que você foi chamado. Cada um de nós fomos chamados por Deus. E a gente vai ver que esse chamamento, ele se consumou na obra da redenção, quando Deus ele nos transportou de um lugar de trevas para nos implantar no reino do Filho do seu amor. Quem foi que já sofreu esse transporte aqui, de um reino de trevas? A gente estava perdido, mas nós fomos encontrados. Nós estávamos mortos, mas nós fomos salvos. Nós estávamos em trevas, mas essa geração que estava em trevas, hoje viu uma poderosa luz. Foi isso que Deus fez por nós. Deus nos encontrou num lamaçal de pecado. E Ele não olhou para a nossa condição, mas Ele nos acolheu, quando a Bíblia diz que nós não éramos sequer dignos de ser amados. Deus, ele nos amou primeiro. Eu sei que às vezes a gente pensa que foi nós que viemos até Deus, mas a Bíblia diz que antes de nós irmos até Deus, Ele se esticou até nós, Ele que iniciou esse movimento para nos resgatar, Ele que mandou o Seu Filho para nos salvar, Ele que nos chamou e nos elegeu para essa obra poderosa da redenção, que se iniciou com a vinda de Jesus, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Jesus viveu aqui na terra por 33 anos e meio, ele morreu numa cruz. Isso não é uma historinha que se conta, existem elementos históricos que comprovam a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Existem testemunhas oculares, mais de 500 irmãos que viram Jesus ressurreto de uma só vez. A Bíblia, ela conta, queridos, isso, e nós não podemos nos esquecer que isso não é somente uma história, um jornal antigo. Essa é a nossa história, é a história da nossa família. Foi aí que a nossa vida, a nossa trajetória começaram. A mão poderosa de Deus nos alcançando. E através da salvação, nós acolhendo no nosso coração essa obra redentiva de Deus. Agora, esse chamamento de Deus das trevas para a luz, ele implica para nós numa nova maneira de viver. O apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, nesse mesmo capítulo aqui, que nós precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Tiago fala no capítulo 1, a partir do verso 21, que nós precisamos deixar de lado a impureza, a maldade, e nós precisamos acolher com mansidão a palavra de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós somos salvos, existe um comportamento adequado que se espera de nós. E por comportamento adequado,
Paulo usa o sinônimo modo digno de se viver, modo digno de se andar, modo digno de se caminhar. A nossa vida é de fato uma grande jornada e uma caminhada. E você concordaria comigo se eu dissesse que se há um modo digno, existe também um modo indigno? Que se nós não atentarmos para aquilo que a palavra nos ensina, nós podemos incorrer no risco de estar desagradando a expectativa de Deus? Porque a Bíblia retrata para nós expectativas que Deus tem ao nosso respeito. Eu sei que nós temos muitas expectativas a respeito de Deus, mas a Bíblia nos mostra que Deus também tem expectativas sobre nós. E quantos estão desejosos nessa noite de atender às expectativas de Deus, de corresponder àquilo que Deus espera? Afinal de contas, Deus fez de fato um movimento muito substancial na nossa direção. Ele deu 100% dos recursos que Ele tinha para nos salvar. A gente não pode viver de qualquer forma. Nós precisamos corresponder a esse esforço da parte de Deus, realizando nós mesmos um esforço. É claro que esse esforço ele não compra para nós a salvação, porque como o capítulo 2 de Efésios nos ensina, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso é um dom gratuito de Deus. A gente não tem uma vida digna para ser salvo, mas porque nós fomos salvos, nós precisamos ter uma vida digna. E graças a Deus, porque a Bíblia ela não fica só nesse conceito abstrato de dignidade. Ela vai especificar aqui mesmo quais são os atributos que se espera de cada um de nós. Nós precisamos viver com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você sabe que humildade, queridos, não é pensar pouco, nem é pensar pequeno e nem é ser pobrezinho. Humildade é acreditar e receber aquilo que Deus diz que nós somos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E se Deus disse, eu acredito. Amém? Isso é humildade. Mansidão não está ligado necessariamente a um temperamento calmo, lento. Porque seria muito injusto. Seria muito fácil para aqueles que são mais reservados, introvertidos, e muito difícil para aqueles que são extrovertidos. Como se o temperamento fosse definidor da nossa capacidade de cumprir a vontade de Deus. Quando na verdade foi Deus quem nos fez diferentes. Eu sou mais tranquilo, você é mais acelerado, o outro é mais conversador, um é mais calado. Está tudo bem, porque se tem um que conversa muito, tem outro que tem que ouvir muito. Imagina se todo mundo fosse igual a você. Porque às vezes é isso que a gente quer. Ah, não, mas eu queria que todo mundo fosse igual a mim. Tem certeza? Tem hora que você nem mesmo se aguenta. É ou não é? Imagina se todo mundo fosse igual a você. Mas foi Deus quem nos fez diferentes, cada um de nós, com as nossas peculiaridades, nos complementando, sendo um corpo. Diga comigo, eu sou corpo. E o próprio apóstolo Paulo, em outras porções das Escrituras, ele vai discorrendo, dizendo, olha, se todo o corpo fosse olho, imagina um olho gigante, não ia realizar um que o ser humano, como nós podemos, dotado de olho, nariz, boca, ouvido, mão. Às vezes tem gente que tem um olho maior, mas está tudo bem. Às vezes tem outro que tem um nariz maior, está tudo bem. Cada um de nós tem as suas peculiaridades, mas foi Deus quem nos fez assim, e a palavra diz que foi de modo assombrosamente maravilhoso. Agora, cumprir a vontade de Deus não está ligado a um temperamento. Ser manso não é ser lento. Ser manso é ter o coração ensinável, porque foi Jesus quem disse, vinde a mim e aprendei, pois eu sou manso e humilde de coração. Jesus não era necessariamente o tempo todo lento, que o digam os cambistas do templo, quando os viram entrar com seus discípulos. Jesus ele era forte, firme, ousado quando precisava ser, mas irradiava paz quando precisava irradiar. Nós precisamos transmitir esse caráter de Cristo, com humildade e mansidão, com longanimidade. Diga comigo, longanimidade.
E longanimidade é uma palavra difícil, mas se a gente parar para pensar, ela é autoexplicativa. Porque longanimidade quer dizer um longo ânimo. Ou seja, não dá para ser pavio curto. Ah, Tiago, mas eu sou meio pavio curto. Você era. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se o seu pavio era curtinho, fique tranquilo, porque Deus está te dando um pavio bem longo para você expressar longanimidade. E se você recebe essa palavra, diga: eu recebo essa palavra. Tem gente que precisa esticar o pavio, né? Faz parte da expectativa de Deus. Suportando-vos uns aos outros em amor. E esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tem gente que pensa que suportar uns aos outros em amor significa simplesmente aguentar o vizinho. E a gente precisa mesmo aguentar as outras pessoas, por mais que sejam diferentes de nós. Lembrando que existe alguém que está nos aguentando também. A gente nunca pensa. Mas suportar significa também ser suporte, proporcionar a sustentação necessária para que outro possa crescer e desenvolver. É isso que Deus espera de você, que você seja um agente do amor dele, que proporciona um suporte para que outras pessoas cresçam. Do jeito que alguém foi suporte para você. Alguém suportou a sua infantilidade, alguém suportou as suas limitações, alguém suportou as suas dificuldades e graças a Deus você cresceu. Mas você agora ficou tão bom que você não suporta ninguém. Esse não é o caminho de Deus para nós. Suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu gosto muito dessa expressão que o apóstolo Paulo usa, esforçando-vos diligentemente, porque isso nos mostra, queridos, que a unidade de uma igreja não é algo que acontece por acaso. Eu quero que você lembre que Paulo está escrevendo para a igreja que se reunia na cidade de Éfeso. E ele está dizendo: olha, vocês precisam se esforçar. Diga comigo, esforçar. Agora não é um esforço qualquer. O próprio apóstolo Paulo faz desse esforço um esforço qualificado. Esforçando-vos diligentemente. Ou seja, se não houver um esforço diligente, não vai ter unidade. Por acidente, a gente fica desunido. Se for para unir, a gente vai precisar mesmo aplicar um esforço. E um esforço diligente. E ele diz: olha, eu penso que ele está dizendo: rapaz, não tem motivo para a gente dividir. Por quê? Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Deus é Pai de todos, Deus ele é seu Pai. Mas Ele é Pai também daquela pessoa que às vezes não te agrada tanto. E Ele é Pai daquela outra que você está chateado. E Ele é Pai daquela outra que você tem dificuldade. Deus é Pai de todos. Deus está sobre todos. Deus não está só sobre você, nem só sobre mim. Deus está sobre cada um de nós. Deus está em cada um de nós. Deus age por meio de todos. Deus age por meio do pregador. Deus age por meio do grupo de música. Deus age por meio dos pais que estão tendo filhos maravilhosos. Mas Deus age por meio de você também. Porque Deus age por meio de todos. Diga comigo, todos. E Deus está em todos. Fica claro, queridos, que a gente não tem motivo para dividir. A gente tem muito mais razões em comum. A gente tem muito mais razões para unir. A gente tem muito mais razões para agregar do que para desunir. Mas eu penso que quando o apóstolo Paulo falou isso, talvez os irmãos lá em Éfeso tenham pensado assim: rapaz, eu pensei que a vida cristã era mais fácil. Agora ficou meio complicado. Longanimidade, mansidão, humildade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz ficou complicada agora. Mas graças a Deus, porque o capítulo não acaba aí. Se ficou complicado, fica tranquilo. Porque o verso 7 diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Eu penso que os irmãos lá em Éfeso pensaram assim: rapaz, ficou difícil demais. Não dá para ninguém fazer isso não, é impossível. O que é impossível para nós, é possível para Deus. Diga ao fraco: eu sou forte.
quando a coisa fica complicada, saiba que existe uma graça de Deus sobre a sua vida para fazer você avançar além de onde as suas forças podem caminhar. Você pode ir até aqui, mas a graça te leva adiante, porque a graça de Deus é a capacidade de agir nas nossas limitações. É a força de Deus que vai além das nossas fraquezas. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o pobre, rico sou. É pela graça, e existe uma graça superabundante. O apóstolo Paulo chega a dizer que essa graça, como nós lemos no verso 7, ela é proporcional ao dom de Cristo. E eu não sei se você lembra, mas quando duas grandezas elas são proporcionais, na medida que uma delas aumenta, a outra aumenta também. Se uma delas diminui, a outra diminui também. Fica tranquilo, se o desafio está grande, se a parada está difícil, se você está se sentindo limitado, se você não está conseguindo, fica tranquilo. Existe mais graça para você. Porque a graça ela é proporcional ao dom de Cristo. E o capítulo ele continua, o apóstolo Paulo diz no verso 8, me acompanha na leitura. Por isso que se diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Versos interessantes da palavra de Deus, que estão conectadas com esse contexto que nós estamos vendo, que retratam para nós a expectativa que Deus tem para a nossa vida, mas nos mostram que a expectativa de Deus ela não é injusta nem pesada para nós. Porque se de um lado Deus tem expectativa, do outro lado Ele encheu você de graça. E não somente encheu você de graça, mas enquanto Jesus, que havia descido, subiu, Ele concedeu dons aos homens. E nesse movimento de subida, enquanto Ele concedia esses dons, um dom desse que estava caindo, acertou em cheio a sua cabeça. E você tem um dom de Deus aí dentro de você. Deus é o Pai das luzes, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Sabe essa habilidade que você tem? Sem nenhum demérito para você. Não é coisa sua não. É Deus que te encheu, é Deus que te capacita, é Deus que te agracia. Enquanto Jesus subia, Ele foi concedendo dons aos homens. E esse dom que existe em você, e muitas vezes só em você, é dom gratuito de Deus. Diga obrigado, Pai. Você pode dizer mais forte comigo, com mais intensidade, obrigado, Pai. Porque Deus Ele relata expectativas sobre nós. Mas Ele não nos deixa em apuros com essas expectativas. A resposta para suprir as expectativas que Deus tem a respeito de cada um de nós são os próprios dons que Ele colocou dentro de cada um de nós. Você foi agraciado com um dom da parte de Deus. Paulo ele vai especificar um pouco, mas muitas vezes a gente acaba cristalizando esse versículo 11 como se fosse um dogma doutrinário. E eu sei que ele tem a sua importância didática, mas em outras porções das Escrituras, há exemplo, por exemplo, em 1 Coríntios 12, Paulo relata essa mesma lista, mas não de uma forma tão taxativa. Ele a usa de uma maneira mais exemplificativa, trazendo outras possibilidades, outros dons, coisas que Deus acrescentou a cada um de nós. Porque muitas vezes quando a gente comete esse equívoco de cristalizar o dom de Deus somente nessas 5 categorias, fica fácil para alguns de nós nos excluirmos delas. Porque a gente pensa, ora, mas eu não sou apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre. Mas algum dom da parte de Deus você recebeu. Você foi agraciado com alguma habilidade sobrenatural. Deus te capacita para fazer algo em prol do corpo de Cristo. Deus faz com que do teu dom outras pessoas possam beber. Da mesma maneira que nós somos agraciados por dons que Deus colocou sobre outras pessoas. Essa é a beleza do corpo. Naquilo que eu sou fraco, você é forte. Naquilo que eu não sou tão bom, você desenrola.
Se eu tivesse que fazer tudo, porque muitas vezes você me vê aqui falando e diz, rapaz, mas ele fala ligeiro. Bom, a culpa não é só minha, eu estou falando ligeiro para a gente aproveitar o tempo aqui, né? Mas na minha vida pessoal, eu sou mais calado, reservado. Se você só me conhece aqui do púlpito, talvez você pense, menino, como ele é falador. Eu não sou tão falador assim não. Né? Mas é uma graça da parte de Deus que vem sobre cada um de nós, é uma unção da parte de Deus que nos habilita a fazer algo que às vezes a nossa capacidade ela não vai até ali, e eu não posso enterrar o dom que Deus me deu, eu tenho que colocar para fora. Agora, se fosse para eu fazer tudo aqui, fique tranquilo, essa igreja não ia dar nada certo, porque se eu tivesse no momento anterior cantando, com certeza você já teria voltado para casa. Seria demais para os seus ouvidos. Cada um de nós tem uma área, cada um de nós faz parte do corpo, cada um de nós nos complementamos, e a beleza do corpo de Cristo é entendermos isso, porque muitas vezes a gente fica de olho no dom do outro. Ah, mas eu queria ser como fulano. Fica tranquilo, Deus não te fez assim, foi de Jesus que veio esse dom e te acertou em cheio. Foi Deus quem te criou com essa habilidade, com essa personalidade, com esse jeito. Eu sei que às vezes quando a gente fala de personalidade, as pessoas depreciam, porque há uma mistura também de personalidade com evasão à carnalidade. Mas todos nós temos como aprimorar as nossas personalidades, amadurecendo espiritualmente, sem perder a identidade de quem nós somos em Deus. A personalidade não foi uma obra do inimigo, parece que Deus te criou, botou no esteira, mandou para o inferno e disse, pronto, acrescenta aí a personalidade agora. Não, fique tranquilo, foi Deus quem te fez assim. Agora a gente precisa amadurecer, a gente precisa entender e a gente precisa eliminar a carnalidade que quer se misturar com a nossa personalidade. Mas a tua personalidade é obra de Deus. Deus te fez de modo assombrosamente maravilhoso. E Ele encheu a tua vida com dons. Diga, eu fui agraciado com dons da parte de Deus. Agora, o dom que Deus te deu, ele não é para você. Vamos continuar a leitura. O verso 12, ele diz que esses dons, e eu quero trazer essa abordagem mais exemplificativa do verso 11, onde não só esses 5 dons aqui se consubstanciam, mas a gente pode ter outros dons que Deus acrescentou. Esses dons, eles foram acrescentados para o aperfeiçoamento de quem, gente? Você está lendo a Bíblia comigo aí, verso 12, para o aperfeiçoamento de quem? Diga mais alto. Ou seja, o dom que Deus te deu, aperfeiçoa outra pessoa. Tiago, mas como é que eu vou ser aperfeiçoado então? Pelo dom de outra pessoa. O dom de outra pessoa te aperfeiçoa e o teu dom aperfeiçoa outra pessoa. É por isso que a vida cristã não dá para ser vivida de maneira isolada. Deus não nos fez para o isolamento. Deus nos fez habitar em família, porque é o teu irmão que acrescenta a tua vida. E a gente precisa, meu querido, ser acrescentado pelo dom que Deus colocou sobre você. Não esconda, pelo amor de Deus. Eu vou fazer igual o apóstolo Paulo. Eu estou rogando a você nessa noite. Não esconda o dom que Deus te deu, porque essa igreja precisa de você. Diga comigo, precisa de mim. Diga, Deus precisa de mim. Meu Deus, que heresia. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. É sim. Mas ele precisava de Paulo, ele precisa do pastor Raul e ele precisa de você também. Porque foi assim que ele escolheu. Ele é soberano? Sim. Ele é todo-poderoso? Sim. Mas ele escolheu se mover através de nós. E se Deus escolheu assim, quem é você para convencer ele do contrário? Bota esse talento para fora, rapaz. Olhe para alguém perto de você e diz, bota o talento para fora. Porque esse talento, ele aperfeiçoa outra pessoa. Agora eu quero que você continue lendo comigo. Continue. A gente não acabou não. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
E eu quero fazer uma interpretação reversa com você nesse momento, para que a gente possa ler aqui o verso 12 de trás para frente, entendendo que o corpo de Cristo é edificado quando o serviço é desempenhado. O serviço é desempenhado quando os santos são edificados. E os santos são edificados quando nós colocamos para fora o talento que Deus colocou aqui dentro. Vamos para lá agora? Deus te deu um talento, esse talento aperfeiçoa outra pessoa, esse aperfeiçoamento produz serviço, e esse serviço produz a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo depende do serviço, que depende do aperfeiçoamento, que depende do talento. Você percebe como colocar para fora o que Deus colocou aqui dentro vai resultar na edificação do corpo de Cristo ou não? Porque se o corpo de Cristo ele não está sendo edificado, alguma fase dessa cadeia ela está comprometida, inclusive podendo ser o fato de nós nos recolhermos com o talento que Deus colocou diante de nós, dentro de nós. Muitas vezes enterrando esse talento, muitas vezes por timidez, muitas vezes por vergonha. Mas eu quero trazer uma outra interpretação para você nessa noite, um outro pensamento. Privar o corpo de Cristo do talento que Deus colocou aí dentro é também, gente, um ato de egoísmo. E eu quero que você diga comigo hoje à noite, eu não sou egoísta. Vamos continuar. Esse aperfeiçoamento, esse serviço, essa edificação, elas vão até um certo ponto. E o verso 13 nos responde quando é esse ponto. O apóstolo Paulo diz que esse mecanismo de crescimento da igreja, por meio do serviço, do aperfeiçoamento, dos talentos, ele vai ser até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quem foi que já chegou nessas medidas todas aí? Quem foi que já alcançou esse grau de maturidade e perfeição? Nenhum de nós nos aperfeiçoamos à medida da estatura de Cristo, mas a gente está avançando para lá. Agora, enquanto a gente avança, isso quer dizer que esse tempo de aperfeiçoamento, de serviço, não acabou. Pelo contrário, é esse tempo de serviço, de aperfeiçoamento, que vai nos levar a essa maturidade. É por isso, queridos, que nós precisamos nos empenhar para servir a Deus com os talentos que Ele nos concedeu, porque do nosso serviço depende o crescimento dessa igreja. E talvez você pense, Tiago, mas a igreja é grande demais. Não precisa crescer não. Uma igreja dessa? Será que é a maior igreja de Campinas? Talvez seja. Precisa crescer para quê? Precisa crescer, querido, para outra família que não foi alcançada ainda ser alcançada. Para outra pessoa que não foi salva ainda ser salva. Precisa crescer para outro casamento que está destruído lá fora ser restaurado do jeito que o seu foi. Precisa crescer para outro empresário quebrado que está lá fora conseguir vir aqui prosperar como você tem prosperado. Porque nós somos frutos do investimento de alguém. Da vida de alguém, do tempo de alguém, das orações de alguém, do serviço de alguém. Mas aí uma vez que a gente já está aqui, não, aí está tudo tranquilo, está beleza, eu estou gostando, a cadeira está boa, né? A igreja é bonita, tem telão, não sei o que, está ótimo. Está ótimo para quem? Para quem está perdido, sofrendo lá fora, faz diferença ter telão ou não? Tem que trazer o povo aqui para dentro. A gente tem um compromisso com o crescimento dessa igreja. Tiago, mas não cabe. Cabe, a gente dá um jeito. A gente faz 2 cultos, a gente faz 3 cultos, a gente bota a cadeira pequena, a gente faz um primeiro andar, a gente abre o teto, faz um teto panorâmico, faz alguma coisa, mas tem gente que precisa ser alcançada nessa cidade. Você pensar assim, não, uma igreja tão grande. Grande é Campina, meu querido. Se tem 2.000 aqui dentro, tem 418 lá fora. 418 mil. Ah não, mas tem outras igrejas, beleza.
Muita gente boa fazendo um trabalho maravilhoso em prol do Evangelho aqui em Campina. Mas quanta gente ainda pode ser alcançada? Diga comigo mais uma vez, eu não sou egoísta. E Paulo continua, ele diz, olha, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à unidade da fé e do pleno conhecimento, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, diga comigo, mais. Eu gosto quando a Bíblia traz um mais, porque a Bíblia está a ponto de apresentar ideias que se contrapõem. O mais é uma conjunção adversativa, e se a gente está falando sobre menino, sobre correndo de um lado para o outro, sobre agitação, esse mais vai trazer para nós uma ideia daquilo que Deus deseja. Mas, diga comigo mais, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o aumento de si próprio para a edificação de si mesmo em amor. Diga comigo, obrigado, Pai. Você vê como Deus é maravilhoso? Ele traz para nós a instrução inteirinha na sua palavra. Às vezes a gente aqui não presta atenção, porque às vezes a gente lê a Bíblia como se fosse uma revista de novidade. A gente vai lendo sem entender que ela expressa a expectativa que Deus tem sobre nós. Mas o que é que Deus espera sobre nós? O que é que Deus espera de nós? Que a gente cresça. Cresça como? Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. E eu gosto muito dessa expressão, justa cooperação. Não sei se você já parou para pensar sobre ela, porque muitas vezes a gente se consola, achando que nada disso que a gente está falando é com nós mesmos, porque a gente já faz alguma cooperação. Mas alguma cooperação não se enquadra naquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não fala sobre qualquer cooperação. Ela fala sobre uma cooperação que é justa. E você concordaria comigo se eu dissesse que se há uma cooperação que é justa, existe uma cooperação que pode ser injusta? Ou seja, pessoas estão sim cooperando. Eu não estou nem me referindo àqueles que não cooperam. Porque aqueles que não cooperam, daqui a pouco eles vão ter a chance de aceitar Jesus. Mas eu estou falando sobre nós que cooperamos. Porque às vezes a gente se consola, achando que já está fazendo demais. Não, estou fazendo demais, eu já vou para a igreja, já dou meu dízimo, coisa boa, glória a Deus. Mas será que essa é a justa cooperação? No ano de 2012, queridos, eu sofri um acidente e eu fraturei essa perna direita aqui em 2 lugares. Eu quebrei a extremidade inferior do fêmur aqui e o comecinho da tíbia. E isso me rendeu 4 meses de cama, 6 meses de fisioterapia, depois uma temporada de musculação, hidroginástica, para poder correr. Porque eu fiquei imobilizado por um tempo. A perna ficou bem fininha, uma perda grande de massa muscular. Eu pensava, a gente vê muitas vezes na televisão, né, aqueles atletas que têm a mobilidade restrita, você vê, a perninha fininha, aqui deve ser vários anos. Vai embora ligeiro. O que não usa, a gente perde. O que não usa, atrofia. E se você não está botando o talento que Deus te deu para fora, você está perdendo o tempo inteiro. E eu fraturei essa perna, e você não imagina como atividades que são simples do nosso dia a dia. Ir no banheiro, ficar de pé, caminhar, coisas que são simples. Você não imagina como elas se tornaram difíceis. Meu querido, para ir no banheiro fazer um xixi, era uma mão de obra, às vezes precisava até de ajuda de terceiros. Você já pensou constrangimento para você ir no banheiro precisar de ajuda de pessoas? Porque um membro que devia entregar a sua justa cooperação, ele estava imobilizado por uma circunstância. O que podia ser fácil, se tornou muito difícil.
Às vezes tem gente lá no departamento infantil que podia ter uma vida fácil, mas está tendo um perrengue, porque você não quer ajudar de jeito nenhum, porque você não quer servir, porque você não quer fazer parte do trânsito, porque você não quer fazer parte do diaconato, porque você não quer fazer parte do louvor, porque você acha que está bom demais chegar aqui, sentar e dar seu dízimo. Seu dízimo é extremamente bem-vindo, por favor, não me entenda. É ele quem paga essa conta toda aqui. Mas não é por isso que nós estamos aqui. A gente não precisa do teu bolso, a gente precisa do teu coração, a gente precisa das tuas mãos, a gente precisa do teu serviço, a gente precisa do teu comprometimento, do teu coração. E eu passei, queridos, uma jornada de reabilitação longa, porque eu tinha um objetivo de voltar a correr. Eu disse, não quero ficar com restrição, eu quero voltar. E é dolorosa essa jornada de reabilitação. E depois de quase um ano nessa peleja, eu começo a sentir uma dor no joelho, da perna esquerda. Mas, meu Deus do céu, não foi a direita? Aí eu fui no médico. Disse, mas doutor, o que é que está acontecendo? Será que está havendo um problema? Não sei o que. Ele disse, não, fique tranquilo, é muito comum. É muito comum porque quando a gente tem uma lesão num lado do corpo, a gente transfere para o outro uma carga excessiva. E muitas vezes essa carga excessiva faz um desgaste. Daqui a pouco você vai se reequilibrar, a musculatura ela vai ficar mais simétrica e aí essa dor vai passar. E esse médico era quase um profeta. Estava certinho, tudo que ele disse aconteceu. Né? Agora, olha que coisa interessante. Uma perna que nem teve envolvimento no problema, nem participou do acidente, nem estava comprometida, os ossos estavam bênção aqui, tudo certinho. Porque a outra perna não podia entregar sua justa cooperação, ficou pesado demais para essa. Tem gente que está ralando em dobro, queridos, que está fazendo hora extra, que está trabalhando 3 turnos, que está escalado todo dia, toda hora, todo fim de semana, todo dia de manhã, todo dia de tarde, todo dia de noite. Sabe por quê? Porque você, belezinha, só quer ficar sentado, assistindo o culto na bênção. E ainda volta para casa dizendo assim, rapaz, que culto abençoado. A gente não está aqui para um culto abençoado. A gente está aqui para ser a bênção para alguém. Você percebe que o futuro dessa igreja não está na mão do pastor Tiago Borba, porque não é o pastor que produz a edificação do corpo. O verso 16 diz que é o corpo que efetua o seu próprio aumento. O pastor Bud começou essa igreja em 1991, formalmente, um pequeno grupo de pessoas, que se tornou essa grande multidão. E além de outras milhares que são alcançadas de diversas maneiras. A questão não é de onde a gente saiu e onde a gente está. A questão é aonde a gente vai chegar. Isso já não depende mais do pastor Bud, não depende do apóstolo Paulo, não depende do apóstolo Guto, não depende do pastor Tiago. Depende de quem? Depende de você. Depende de mim. Depende de cada um de nós e do nosso compromisso em crescer, do nosso compromisso em amadurecer, do nosso compromisso em não só assistir um culto, mas em corresponder a esse chamado de Deus para servir. Diga comigo, o corpo. Diga só um pouquinho mais alto, só para não quebrar também o ambiente. O corpo precisa do meu serviço. E eu quero que você fique com o seu coração aberto mesmo. Porque às vezes a gente fala assim e você fica pensando, Tiago, mas eu não sei nem por onde começar. Eu não saberia onde servir. Eu não sei qual é meu talento. Eu não estou com muita clareza nesse sentido. Fica tranquilo, abre o teu coração e se coloca para alguém. Entra pela porta que se abre. Acolhe as oportunidades que Deus coloca no teu caminho. Serve. Já se diz que quem não vive para servir, não serve também para viver. Eu quero orar por você.
Eu posso? Você pode ficar de pé, por gentileza. Fica bem tranquilo. Não precisa sair ainda, a gente está no tempo adequado aqui. Não gostaria que a sua saída dispersasse esse ambiente onde Deus quer se mover. Fica reverente, educado. Aguarda. Daqui a pouquinho a gente vai terminar e você sai. Você pega seu filhinho, eu pego o meu. Você vai até o seu carro no estacionamento, eu vou no meu. Todos nós temos os nossos afazeres hoje à noite ainda. Mas nesse momento, eu gostaria de orar por você. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nessa noite orar pelos meus irmãos. Por esse povo tão precioso, Pai, que você confiou a essa igreja. Que você moveu o coração, Senhor, para se agregar a essa coletividade, a essa comunidade, a essa família, a esse povo que se reúne aqui no Teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós queremos externar a nossa gratidão por cada um dos nossos irmãos. Obrigado pelos corações, Pai, que você alcançou, pelas famílias que você transformou, pelas vidas que foram tocadas por você, Pai. Muito obrigado por esse ambiente de reverência, aonde cada um de nós abre o nosso coração e permite que seja a Tua palavra que comunica aos nossos corações. Fala conosco, Pai. Se nós nos enquadramos em algum desses pontos que foi abordado nessa palavra, nessa noite, que você nos desperte, Pai. Você pode dizer comigo, me desperta, Pai. Eu quero. Diz comigo, eu quero crescer no Teu propósito. Obrigado, Pai, por cada um dos meus irmãos e pela disposição de servir, Pai. De colocar em ação, de colocar para fora, de colocar a mão na massa, de corresponder aos talentos e habilidades que você já colocou no coração de cada um deles. Muito obrigado, Pai. Nós estamos, Pai, comprometidos com o crescimento dessa igreja, com mais famílias sendo tocadas e alcançadas. Nos usa, Pai. No que depender de nós, Pai, nós iremos fazer o nosso papel, entregar a nossa justa cooperação, para que os santos sejam aperfeiçoados, para que esse aperfeiçoamento resulte num crescimento. Você pode dizer comigo, mas só diga se você está mesmo. Diga, eu estou comprometido com o Teu propósito. Você pode dizer, obrigado, Pai. Fica ainda reverente dessa forma. Eu quero saber se existe alguém entre nós que ainda não deu nem o primeiro passo dessa caminhada. Porque a gente está falando aqui sobre uma jornada de vida cristã. Mas você nem começou ainda essa jornada. Porque essa jornada começa no momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador?